Oi, pessoal, ouvindo e vendo o Bate-Papo de Carlotas. Eu sou Fabi Gutierrez, uma das fundadoras de Carlotas. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, abaixo do ombro. Estou com uma blusa vinho, um colar de fios coloridos. Estou num fundo com uma parede bege e uma orquídea do meu lado esquerdo. E queria dar as boas-vindas a todo mundo para mais um bate-papo. Como todos que a gente faz por aqui, a gente sempre acha que é o mais especial. E dessa vez eu estou com duas pessoas que eu admiro demais, aprendo todos os dias e eu acho que vai ser muito incrível. Mas para quem está chegando agora, Carlotas é uma empresa com propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente tem 3 pilares centrais: diversidade, respeito e empatia. Para saber mais, carlotas.org. E aí, queria já apresentar os meus convidados. Hoje terei uma dupla aqui muito maravilhosa. Gibson Trindade, que é gerente executivo do Pacto de Promoção pela Equidade Racial, e a Paula Batista, da Ser Antirracista e certificadora do Pacto. Então, boas-vindas aos dois. Queria começar com o Gibson, que você se apresentasse, fizesse sua autodescrição e falasse um pouquinho, né, do que é o Pacto, e depois a gente já passa para a Paula, para ela também se apresentar. Olá, Fabi, um prazer estar com vocês. O Pacto é muito feliz de ter a Carlota na nossa rede de parceiros. Eu sou Gibson Trindade, gerente executivo do Pacto, sou um homem negro retinto, de 40 anos, 1,76 m, de cabelos curtos, caracolados e olhos negros. Tenho barba baixa, estou com uma camisa verde e atrás, como fundo de tela, tenho uma parede de tijolos. Bom, o Pacto é uma organização da sociedade civil que surgiu há 5 anos atrás para provocar as empresas numa discussão sobre o debate de equidade e inclusão, mas com um olhar diferenciado, pensando aí em auxiliar as empresas numa jornada de colocação dos profissionais negros nas posições de liderança, muito alinhado às práticas de ESG, mas, sobretudo, usando uma metodologia matemática que é o nosso índice ESG de equidade racial, que a gente vai conversar daqui a pouco. Paula, é contigo, hein? Olá, bom dia. Obrigada, Carlotas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com o Gibson. Eu sou Paula Batista, sou da certificadora e da consultoria de diversidade, equidade e inclusão com foco na questão racial, a Ser Antirracista. Eu sou uma mulher preta, de pele retinta, eu tô com o cabelo comprido, com dreads. Eu estou usando um óculos, um colar com 2 círculos e uma camisa, uma blusa listrada, quadriculada. No meu fundo tem uma estante de livros e do outro lado, né, do lado esquerdo, uma estante de livros e do lado direito uma estante com portas. Bom, a Ser Antirracista, ela vem, né, realizando esse trabalho dentro das empresas, das escolas, das instituições de consultoria para a promoção da equidade racial e também, né, como certificadora do Pacto, a gente tem o compromisso de ir nas empresas e verificar, a partir da certificação, esse trabalho que as empresas vêm realizando de promoção da equidade racial, né, verificando ali o compromisso assumido dessas empresas com o Pacto de Promoção da Equidade Racial. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre essas atividades aqui. Bom, obrigada. Queria começar contextualizando um pouco minha breve colaboração aqui, mas eu acho que trazendo um pouco desse olhar para a branquitude, para o meu lugar nessa conversa e o lugar das pessoas brancas sobre esse tema. Por que é tão importante, por que a gente tem que falar e aprender, e a Paula, para mim, é uma grande inspiração e uma grande mestra, porque ela tem um carinho enorme, uma paciência gigante de ensinar coisas que eu já deveria saber, então queria contribuir um pouco, né, e compartilhar um pouquinho do que eu sei, pesquisei, e dizer que é o nosso papel de pessoas brancas nessa temática tão importante. Então, né, por que falar sobre raça e etnia, por que o tema de empregabilidade é tão importante, né? Então, a gente está num país que no último censo, a gente tem 56% da população brasileira como denominada negra. Então, a primeira dúvida, né, que todo mundo fala, não sei como falar, é preto ou negro? Não, a população é negra, que comporta pessoas pretas e pardas. Então, a gente tem uma maioria da população negra,
e isso tem um impacto gigantesco. Eu gosto muito de história, eu acho que quando a gente aprende sobre história, a gente consegue entender um pouco mais, né, aonde a gente chegou, por que a gente está aqui, o que a gente tem que fazer de diferente. A gente tem uma renda mensal das pessoas brancas, aproximadamente o dobro das pessoas negras, e isso tem um impacto gigantesco na economia e na vida delas. Em 2022, a taxa de desemprego entre pretos e pardos foi de 14%, enquanto das pessoas brancas foi de 8%. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, a maioria das vítimas de homicídio no Brasil são jovens negros e representam cerca de 77% dos homicídios de pessoas entre 15 e 29 anos. E em 2022, aproximadamente 8% dos deputados e senadores eram negros, enquanto a gente tem uma população aí com mais de 50% de pessoas pretas e pardas no Brasil, ou seja, a representatividade aqui. Então, esse é o nosso contexto, Brasil, e é por isso que essa pauta ela é tão importante, e o trabalho do Pacto e da educação antirracista é tão importante dentro das organizações, porque através do emprego, né, através das oportunidades, a gente consegue fazer as transformações sociais. Então, queria devolver para o Gibson e que você contasse um pouquinho, né, como que você tem visto esse trabalho dentro das organizações, o impacto, qual que é o trabalho mais objetivamente do Pacto dentro das organizações. Legal, Fabi. Eu acho muito legal você fazer essa introdução, porque traz um retrato do nosso dia a dia, né? Do hoje. Mas a gente precisa entender que essa desigualdade toda que você apontou aqui, ela tem uma linha histórica de mais de 130 anos. E a gente precisa, como cidadão, independente da nossa raça, da nossa cor, do nosso sexo, da nossa ideologia, entender que esses impactos causam toda essa desigualdade que a gente, de uma certa maneira, perpetua até hoje. Então a gente precisa compreender historicamente onde que tudo isso começa com o pós-abolição e, sobretudo, com o cerceamento dessa população negra a acessar direitos básicos, como saúde, como educação, como habitação, como desenvolvimento econômico. Então a gente hoje tem um país fundado, né, em cima de uma trajetória de exclusão, de exploração primeiro e depois de exclusão dessa comunidade negra. A gente vem ouvindo ao longo dos anos uma ideia muito profunda de meritocracia, né, que seria um conceito maravilhoso, ideal de sociedade, mas que para o Brasil não funciona. A gente não parte dos mesmos lugares que as pessoas brancas. Então, o conceito de meritocracia no Brasil ele não cabe unicamente por esse argumento. Não dá para você concorrer com uma pessoa branca, por mais que você tenha a mesma escolaridade com ela, porque as oportunidades, os pontos de partida são completamente diferentes. Quando a gente traz isso para o olhar corporativo, que é a provocação da existência do pacto, a gente entende que o desenvolvimento social só se dá através da apropriação de poder econômico. E para as pessoas negras ocuparem esse espaço, elas precisam estar inseridas no mercado de trabalho nas posições da qual elas estão capacitadas a ocupar. Mas nós temos uma série de barreiras históricas culturais no Brasil que impedem até hoje, 2025, que essas pessoas negras, por mais que sejam altamente qualificadas, possam ocupar esses espaços chamados espaços de poder. Então a gente tem no Brasil uma subrepresentação absurda de profissionais negros nas posições de média liderança, e eu estou falando aqui supervisão, gerência, diretoria, e que gira em torno de 30%, né, isso fazendo um balanço nacional, considerando aí as 500 maiores organizações do país, e quando você puxa esse recorte para as posições de alta liderança, que são os CEOs, os superintendentes, essa representatividade vai praticamente para 5%. Então esse número ele não bate, ele não conversa, né, ele não dialoga com esses 56% da população negra que são a maioria da população brasileira. E de que forma a gente resolve isso? Eu acho que historicamente, a Paula também pode me ajudar com essa contextualização daqui a pouco, a gente tem de fato uma linha tênue muito delicada sobre como que a gente prepara esses profissionais negros para ocupar essas posições de liderança. E devido a uma grande política pública, que é a mais famosa e talvez a mais robusta até hoje, que foram as políticas de cota para a inclusão nas universidades e nos concursos públicos, a gente viu um aumento significativo de profissionais negros qualificados com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, o argumento
argumento que as empresas tinham de que não tinha mão de obra qualificada por si, ao longo desses últimos 20 anos, se quebrou. Mas, mesmo assim, o aumento da inclusão desses profissionais ainda é muito lento. Então, a gente precisa compreender que existem vieses inconscientes e existe também a falta de uma coisa chamada intencionalidade das empresas quando assumem compromissos públicos para a inclusão desses profissionais. Então, o pacto cria um protocolo pautado na Agenda SG, onde aqui no Brasil a gente transforma o S em R, entendendo que as questões sociais têm origem no problema racial. Então, as empresas que estão conosco de forma voluntária, gratuita, assumem aí uma posição de implementar esse protocolo que tem diversas boas práticas de inclusão, olhando para dentro de casa, e eu não estou falando aqui somente das condições de contratação de mão de obra negra, né? Porque diferente do que muitas pessoas pregam, nós não estamos pedindo para demitir o quadro de pessoas brancas para incluir negros, não é sobre isso, a gente está falando de políticas de qualificação, nós estamos falando da criação de um plano de cargos e carreiras, criação de canais de denúncia para mitigar todas as violências que esses profissionais negros sofrem dentro dessas organizações. A gente está falando de formação, de letramento, de qualificação, para que esses profissionais, a partir do momento que a empresa tem a oportunidade de incluí-lo nessas posições de liderança, possam exercer sua função com a totalidade de suas capacidades e habilidades, sendo respeitado e sendo valorizado. Mas, para além disso, o pacto também provoca uma reflexão sobre como essas empresas se relacionam com a comunidade que elas estão inseridas. Então, através de investimento social privado e de políticas de filantropia, a gente estimula que as empresas façam investimento massivo em educação. Mas não esse modelo de educação que ainda está aí posto, que de uma certa maneira continua violentando essas crianças e jovens negros. A gente defende um modelo de educação antirracista, que tem um recorte racial no ensino, na pedagogia, mas também nas relações com essa comunidade. Então, o Pacto hoje, com 85 empresas, tem movimentado essa agenda de uma maneira muito construtiva, muito positiva. A gente já teve no último mês de novembro a primeira rodada de certificações com as empresas que começaram essa jornada conosco. Os resultados matemáticos, né, os indicadores estão aí para provar que esse resultado de fato é muito impactante. De 7 empresas, a gente tinha na nossa expectativa ter levantado aí 70 milhões de reais em investimento social privado com recorte racial, falando de educação, cultura, esporte, lazer, tecnologia, e a nossa resposta foi de 143 milhões. Isso mostra que, de fato, quando as empresas querem se comprometer com essas agendas, elas, de fato, trazem mudança real e efetiva para essa comunidade que, apesar de ser maioria, continua sendo invisibilizada e que precisa, sim, ser o foco das atenções, não só das políticas públicas, mas das políticas corporativas. Paula? Muito bem. Bom, trazendo nesse aspecto inicial, né, que o Gibson trouxe várias questões, eu queria salientar apenas, né, a gente tem aqui os dados que você trouxe, e aí isso fica muito nítido, essa desigualdade que a gente tem no nosso país, né? Então a gente tem, sempre quando as estatísticas são positivas, a gente tem a população branca encabeçando essas estatísticas, e quando a estatística é negativa, a gente tem a maioria da população negra. Então, isso revela, né, a realidade do nosso país. E esse trabalho, né, essa iniciativa do Pacto, ela é muito interessante porque ela prevê que em 20 anos as empresas signatárias do Pacto alcancem essa equidade racial em todos os níveis hierárquicos da empresa. Então, para algumas empresas que eu trago, né, esse número de 20 anos, eles falam, nossa, mas vai demorar muito. Sem a iniciativa do Pacto, isso demoraria mais de 100 anos. Então, olha como, sem esse tipo de iniciativa que vai olhar para todas essas questões e vai dar um direcionamento para aquilo que a empresa deve fazer em relação à promoção da equidade racial, isso demoraria muito mais de ser atingido. E aí, isso que o Gibson falou sobre intencionalidade é muito importante. Então, assim, a gente já vem falando dessas questões já há um bom tempo. Né? Então, a agenda ESG ela já vem, né, de uma agenda de sustentabilidade, a gente vem para a ESG, e aí a gente vai avançando
nessa pauta, mas se não tem intencionalidade, isso não se reverte numa visão real da mudança. E essa intencionalidade, muitas empresas, é claro assim, a gente sabe que tem empresas e empresas, que tem realidades e realidades, que tem momentos e momentos. E agora essas empresas que já vêm há um bom tempo entendendo a importância dessa pauta, precisa começar a realmente ter essa intencionalidade. Então, a ser antirracista como certificadora, então a gente verifica essas ações que as empresas estão realizando. E a gente tem, né, muitas empresas, só o fato da empresa ser signatária do pacto, ela já está mostrando que ela está empenhada em promover a equidade racial dentro da empresa. E aí a gente começa a ver, né, a movimentação, as ações que são realizadas, e muitas empresas elas acreditam assim, a gente lança uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, por iniciativa do RH ou de um gestor, uma vaga afirmativa. E aí isso, muitas empresas acreditam que vai mudar a realidade. Isso não vai mudar. Uma vaga afirmativa, a intenção de uma pessoa ou de um setor não vai fazer com que esse ecossistema mude. É preciso a intencionalidade e isso estar escrito em políticas. Eu costumo brincar, né, com as pessoas quando a gente está discutindo, né, as ações afirmativas dentro da empresa, no processo de certificação. Falo, vamos dizer que amanhã essa pessoa que teve essa iniciativa ganhe na Mega Sena, vai embora da empresa e essa iniciativa, quem vai dar continuidade? Então, é muito importante que as empresas que já começaram nesse movimento criem essas políticas, isso esteja por escrito, isso esteja acontecendo de fato dentro da empresa e não por iniciativa de uma pessoa, mas sim de toda a organização. Isso faça parte, né, do ecossistema da organização, de como a organização funciona, de como a empresa funciona. E isso também voltado, né, não só para as ações afirmativas, que a gente passa, inclusive, de um momento, né, de só pensar em letramento racial e começar realmente a ter ações que vão promover a equidade racial, que vão olhar para as lideranças, que crie programas para a formação dessa liderança, desses profissionais negros que já estão dentro de casa e também, como o Gibson disse, olhar para fora, na formação, né, desses profissionais ou na qualificação desses profissionais. A formação é algo que a gente já tem posto, né? Então, pelo programa de cotas, hoje, se a gente olha os dados, a gente tem mais mulheres negras, a maior quantidade de mulheres negras dentro das universidades, né, do que homens brancos, por exemplo. Só que isso não se reverte em vagas de emprego para essas mulheres negras, né? Então, se a gente olhar dados, né, de 10 anos atrás, né? Então a gente já tinha esse número de ter mais mulheres negras dentro das universidades e concluindo as universidades do que homens brancos, por exemplo. Mas isso não se reverte, passaram-se 10 anos e não se reverte em oportunidades reais para essas mulheres negras dentro das empresas. Então é preciso abandonar o discurso de que nós não encontramos pessoas qualificadas, e começar a assumir a responsabilidade sobre isso. Então, eu não encontro pessoas negras qualificadas? Será que eu estou realmente pesquisando? Será que eu estou criando formas de barrar o acesso a essas pessoas nos processos seletivos? Será que eu tenho ainda vieses inconscientes fazendo parte do processo seletivo? E mais do que isso, né? Será que eu olhei para dentro de casa e estou valorizando os meus profissionais negros que já estão dentro de casa com formação, com oportunidades? Porque a formação acadêmica a população negra tem. Muitas vezes, né, as barreiras de entrada não é o diferencial que vai qualificar aquele profissional. E muitas vezes a própria empresa pode dar essa qualificação para esse profissional. E também se engajar na formação de profissionais para o futuro, porque até quando a gente vai ficar com esse discurso? Então, é uma determinada área que não tem pessoas formadas para aquela área, pessoas negras formadas. Então, eu, como empresa, preciso criar, né, uma iniciativa para formar essas pessoas, para que daqui 2, 3, 4 anos
eu abandone esse discurso, né, e comece a contratar essas pessoas que eu mesmo formei, que a própria empresa formou. Queria compartilhar duas coisas que me vêm ouvindo vocês, né? Eu acho que primeiro, quando se fala de intencionalidade, né? O que o Gibson trouxe, esse conceito, eu acho que é algo fundamental, porque a gente, dentro de um contexto social, não importa a área que a gente atue, acho que a maioria das pessoas que seguem Carlotas, que conversam com Carlotas, olham essas questões, né? Então, acho que entendem que a gente precisa fazer esse movimento, que a Paula comentou, né? Que o Gibson, agora eu não me lembro, né? Que em 20 anos, com o pacto, com essas iniciativas, a gente tem uma transformação social, e se a gente não tiver essa intencionalidade, essas iniciativas, realmente demora muito mais, e aí o quão importante a gente se implicar nisso, o quanto a educação é importante, né? O quanto a gente talvez não tenha visão de social, a gente enquanto brasileiro, né? Da importância da educação, a gente investe pouco, a gente olha pouco para a educação, pensando que não é algo imediato, porque é a gente plantar a sementinha para algo que talvez a gente não vá colher, ou, né, vai ver poucos resultados, mas é isso da gente conseguir fazer essa transformação e investir. E a outra coisa eu me esqueci, mas aproveitando, então, eu queria devolver para o Gibson que você comentasse um pouco mais assim sobre esse olhar do... não, eu lembrei, só um parênteses, que eu acho que a Paula vai lembrar um pouco dessa discussão, que eu acho que é bem importante, que você estava falando do desenvolvimento das pessoas negras, né, dentro das organizações, da gente olhar, e a gente parte do pressuposto, né, e a gente faz muito programa para mulheres na liderança, mulheres negras na liderança, pessoas negras na liderança, como se essas pessoas ou não tivessem a competência, né, ou não tivessem os requisitos básicos, mas eu nunca vi um programa de homens brancos para a liderança, né? Então a gente pressupõe que todo homem branco já vem super preparado para ser um excelente líder, o que não necessariamente é verdade, né? Então, acho que esse olhar de subestimação e todos os programas que a gente desenvolve é muito para cuidar da carreira e não necessariamente para preparar, porque senão você está dizendo que essa pessoa, né, dentre todas as competências que ela tem, tudo que ela desenvolveu, chegando a ser escolhida por uma futura posição de liderança, ainda assim ela não está preparada, né? Então é muita crueldade como a gente às vezes naturaliza algumas coisas e reforça, né, esse lugar onde você realmente não pertence. Eu estou fazendo aqui algo excepcional para que você possa dar esse passo. Então esse cuidado, assim, esse olhar, eu acho que é importante. Eu acho que o pacto vem mexer muito com isso. Então, Gibson, falando nisso, eu queria que você comentasse um pouco mais das questões sobre educação de um modo geral, né? Então, como é que a gente coloca as pessoas negras em espaços de poder e como que o pacto ajuda as organizações a fazer isso? Eu acho que a gente também precisa partir de um ponto de referência, entender, por exemplo, que o modelo de educação que a gente tem hoje nas escolas públicas e privadas, o Sistema Nacional de Ensino, de uma forma geral, ele ainda é muito excludente, né? Ele permanece apresentando os personagens negros sempre na posição de escravizados ou em lugares de servidão. Você abre qualquer livro didático hoje, você não vai ver ali um negro representado como médico, como juiz, você não vai ver abrir um livro de história que é usado nas escolas e vai ver uma história africana de um reino ou do desenvolvimento das tecnologias e das ciências, né? Ou, como adulto hoje, como estudioso, como pesquisador, a gente já sabe que parte desses conhecimentos que são tidos como europeus, na verdade, tiveram origem em África, mas as escolas não ensinam isso, né? A gente não ensina na escola que a matemática nasceu na África, que a geometria nasceu na África, que a medicina nasceu na África, que as primeiras universidades do mundo surgiram em território africano. A gente conta uma história que é conveniente para um modelo europeu, eurocentrado. E, ao mesmo tempo, a gente cobra dessas crianças negras que elas cresçam querendo ser médicas, advogados, ocupem espaços que hoje
são predominantemente brancos. Então, existe um descompasso também nessa educação. O modelo de educação precisa ser corrigido. A gente também precisa entender que essas crianças negras que estão em sala de aula, elas também são vítimas de violência de diversas formas. Dentro de sala de aula, por ter professores que ainda não receberam qualificação para saber lidar com todas essas violências e com todas essas dores. A gente tem no Brasil uma legislação específica para isso, que é a Lei 10.639, mas que infelizmente não consegue ser aplicada nem em 40% das escolas. Então você vê aí o reflexo desse desdobramento de uma maneira contínua, né? A gente vai só repetindo esse modelo e deixando que, por exemplo, o nível de escolaridade das crianças negras sejam pior, né, inferior das crianças brancas. O nível de abandono escolar em relação às crianças negras também é maior quando a gente compara com as crianças brancas. Quando a gente coloca os dados do MEC para entender quantos estudantes concluem o ensino básico, você vê, né, que a maior parte daqueles que não conseguem fazer a educação básica no país são crianças negras. Quando você também compara, por exemplo, com o que você trouxe no começo, o número de mortos por violência na polícia no Brasil são pessoas pretas. Quando você fala do número de desempregados no Brasil, a maioria são pessoas negras. E isso por quê? Elas não conseguem aprender? Elas têm dificuldades da capacidade de aprendizado? Não, porque as oportunidades de fato são diferentes. Porque o modelo que está posto ali naquela educação prioriza e dá privilégios para essas pessoas brancas. Então essa discussão ela precisa ser tomada dentro de casa, né? De que maneira a gente consegue começar a mudar essa agenda? Você, pai, mãe, tio, de que maneira você começa a trazer essa discussão para o seu dia a dia na pessoa física? A gente acabou de chegar do 4º Fórum de Afrodescendentes da ONU em Nova York e a grande discussão é reparação. E o que me chamou a atenção é que uma das pautas globais de reparação quando o assunto é afrodescendentes é a pauta de educação. Então não é um problema apenas do Brasil, mas que no Brasil nós temos aí um recorte muito específico, porque depois de África nós somos o país com maior população negra no mundo e nós também fomos o último a abolir a escravidão. Então, os nossos gaps, eles são históricos e contínuos. A questão é de que maneira nós vamos trabalhar, ou já estamos trabalhando, algumas organizações, para mudar esse cenário, né? Então, ter, de fato, discernimento de que esse modelo de educação não colabora para a redução daqueles 179 anos que a Paula citou, que é o estudo do IDBR, que mostra que só com esse prazo nós vamos ter equidade racial no mercado corporativo, não nos dá a segurança e o conforto de que isso vai acontecer. Apesar de ter consciência de que esse tempo não é possível de ser aguardado, nós não podemos mais se conformar com esse status que nós temos, onde as pessoas negras são sempre a revelia daqueles lugares que elas deveriam ocupar e daquilo que as políticas públicas e corporativas poderiam fazer para acelerar essa redução da desigualdade social nesse país. Bom, só complementando aqui o que o Gibson falou, né? E voltando um pouquinho, na verdade, né, o que a Fabi trouxe, né, dessa questão das mentorias para as mulheres negras, né, para as mulheres, sempre para as mulheres, né, para as pessoas negras. E eu sempre saliento que a mentoria sempre é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que aquele gestor ou aquelas pessoas que estão oferecendo essas mentorias, elas também estão aprendendo as relações étnico-raciais ao promover essa mentoria. Então, eu sempre oriento, né, quando eu faço as orientações para a realização dessas mentorias, que esse gestor, né, que dentro do desenho da mentoria muitas vezes é pensado como aquele que vai transmitir o conhecimento, que ele entenda que ele também está tendo a oportunidade de aprender com aquela pessoa, de aprender outros olhares, outras possibilidades de mundo. Então, é desenhado dessa forma, né, de que o homem branco muitas vezes é aquele que vai dar a mentoria, mas na minha concepção é ele que mais aprende na mentoria, é ele que é o beneficiado na mentoria, porque ele aprende muito na troca com essas pessoas. Então, eu acho que a gente também precisa refletir sobre, né, essas orientações e sobre como a gente constrói esses programas a fazer com que as pessoas entendam que
não é só você que está oferecendo um conhecimento aqui, você também está adquirindo um conhecimento, uma capacidade, né, que é o que a gente chama das relações étnico-raciais. E aí, nessa questão, né, de educação da empresa se empenhar para criar esse futuro por meio da educação, é pensar numa conta lógica. Então, se a população negra é maior, né, já é maior, né, dentro do nosso país, e só está crescendo, tem uma tendência de crescimento, quando a gente olha para os dados do IBGE ao longo dos anos, inclusive os dados do IBGE de 2022, foi a primeira vez que a população parda passou a população branca em quantidade, né, de pessoas. Então, assim, é uma tendência crescente. Isso significa que se as empresas se empenharem na educação dessas pessoas, né, para que a economia também chegue, né, o dinheiro chegue na mão dessas pessoas, para que essas pessoas tenham acesso à renda, a gente também vai ter mais pessoas consumindo. Então, uma lógica de mercado. Se eu estou me empenhando para que essas pessoas tenham qualificação, tenham acesso a recursos, elas vão comprar ali na frente da minha empresa. Então, isso significa que eu também vou lucrar com isso ali no futuro. Então, é uma conta que vai trazer ali uma questão de retorno financeiro também para a empresa. Se a gente pensar que a gente está aquecendo a economia, preparando essas pessoas para que elas possam fazer parte da economia e também comprar e trazer ainda mais riqueza para o nosso país e para essas empresas. Então, é um pensamento não só de intencionalidade para o futuro, para apoio à população negra, mas de interesse também econômico para essas empresas. Bom, poderia ficar aqui, né, o dia todo aprendendo com vocês. Infelizmente, nosso papo está chegando no fim, mas com certeza eu acho que a gente marca outro, porque, pelo menos eu vou falar que no meu lugar aqui sempre é bom ouvir vocês, aprender com vocês. Acho que a Paula traz um ponto muito importante sobre o aprendizado nas trocas, nas relações, e no fundo as relações são isso, né? A gente sempre aprende, né? Não existe nenhuma relação que não nos afete, e para ser mentor, na verdade, a gente precisa se preparar muito, né? Não é cargo que nos dá o chapéu de mentor, então, para realmente esse programa dar certo, todo mundo precisa estar super envolvido e empenhado, né? Não adianta só pegar alguém lá, um gerentão, achando que vai, nossa, ser um grande mentor, porque não é assim que as coisas funcionam, porque a relação com o outro é o mais precioso que a gente tem dentro desse processo. Queria agradecer imensamente, mais uma vez, vocês pela disponibilidade, pela generosidade de poder compartilhar isso com a gente, convidar as empresas que nos ouvem a integrarem o pacto, e também a seguir a Paula, porque a Paula é uma grande professora, e aí o papel de todos nós é também se educar e se envolver com o tema, né? Por mais que a gente tenha dúvida, quanto mais a gente se envolve, mais a gente conhece, se sente à vontade de falar e se engaja. E abrir só para um comentário final de vocês, para a gente encerrar, mas agradecer muito, 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 muito vocês aqui com a gente, sempre, né? Não só aqui no bate-papo, mas na nossa caminhada, apoiando a gente a tentar fazer um pouquinho mais para essa transformação social. Quer que eu comece agora? Posso começar. Bom, eu agradeço demais esse espaço para a gente poder falar sobre esse assunto, principalmente nesse momento em que a pauta de diversidade ela está ali ameaçada. Então, é muito importante que, de uma vez por todas, o Brasil olhe para dentro de casa, olhe para a sua realidade e trace, né, as empresas que estão com sede no Brasil, as empresas brasileiras, trace planos e projetos que condizem com a realidade do nosso país, com aquilo que a gente está vivendo, com a realidade de desigualdade racial que a gente vive. Para outros países, o cenário ele é diferente, ele tem outras realidades, mas aqui a gente precisa olhar para dentro de casa e, mais do que nunca,
entender de Brasil e trabalhar para que esse país seja grandioso com todas as pessoas participando da sociedade brasileira. Eu agradeço demais a oportunidade, estou à disposição, quem quiser trocar mais com a Ser Antirracista, a gente tem o Instagram, @SerAntirracista, e também lá no LinkedIn, o @SerAntirracista também, a gente conversa mais sobre essas questões de equidade racial nas empresas, nas escolas e nas instituições. Obrigada pela oportunidade aqui. Bom, como a Paula disse, a gente vive um momento muito desafiador, mas ele não foi o primeiro e nem vai ser o último. Então, nós temos também muita experiência em sobrepor todas essas dificuldades. Eu acho que, historicamente, o Brasil poderia se tornar um grande case de sucesso de como transpor todas essas barreiras. Então, fica aqui, na verdade, um convite para as empresas entenderem que suas boas práticas que já estão sendo colocadas em execução e aquelas que têm, de fato, compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, mas pensando, inclusive, na sustentabilidade dos seus negócios, continuem investindo nessas boas práticas e procurem cada vez mais organizações sérias e comprometidas para dar suporte à execução dessas ações. Mas, para além do CNPJ, eu queria terminar fazendo um convite para você, pessoa física. De que maneira você individualmente está contribuindo para a redução das desigualdades sociais nesse país? Como que você está educando as próximas gerações? Como têm sido as suas relações pessoais com as pessoas negras e as pessoas que estão ali em grupos minorizados? Nós fomos educados historicamente para serem machistas, homofóbicos, transfóbicos, e de que maneira a gente está conseguindo acompanhar as mudanças dessas gerações? Como que você está acordando todo dia e achando normal que a cada 17 minutos um jovem negro seja morto nesse país? Como que você continua aceitando que as mulheres negras, por mais que sejam altamente qualificadas, não estejam representadas nas posições de liderança nas empresas? Como que você continua achando normal que a gente precisa esperar 179 anos para ter as mesmas oportunidades de trabalho nas empresas privadas? Eu queria terminar esse papo com Carlotas deixando essa reflexão para todos nós, porque de uma certa maneira nós podemos contribuir com essa mudança. Muitas vezes o poder está nas nossas mãos. Fica aqui um agradecimento imenso pela parceria, nós seguimos juntos. O Pacto também está aí nas redes sociais e à disposição de todos vocês que queiram conversar e dialogar sobre esse assunto para entender de que maneira nós vamos fazer o Brasil um lugar melhor. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Até a próxima.